O tema da mensagem de hoje chama Planejar e Fazer Acontecer. Por que a gente trouxe, esse tema? Para quem já está com a gente há mais tempo, sabe que a gente sempre faz essa programação no período de férias. E é um tempo que a gente tira realmente especial para a gente fazer coisas diferentes. Então, a gente geralmente traz algumas palestras bem diferentes para as mulheres, bem específicas para a ala feminina. E hoje, como é o segundo dia do ano, nada melhor do que começar o ano fazendo o ano dar certo. Às vezes a gente fica pensando, o ano acabou, esse ano eu não fiz nada. Não fiz nada de útil, não fiz nada de bom. E, na verdade, para a gente poder ter um ano bom, a gente tem que começar, desde o início do ano, fazendo o quê? Um planejamento desse ano. Para que as coisas que a gente planejou, a gente tenha condição de realizar ao longo do ano. Certo? Tudo que eu vou estar falando aqui, gente, não é só para vocês. A gente aprende que quando a gente está ensinando, a primeira pessoa a aprender é o próprio professor. Porque ele tem que colocar em prática também na vida dele para ele poder conseguir transmitir. Então, muitas das coisas que eu vou estar falando aqui, eu também estou aprendendo a me programar, aprendendo a planejar, porque é muito importante. A gente vê que muitas vezes a gente não realiza muitas coisas porque a gente não separa esse momento inicial para poder pensar o que vai ser bom, o que a gente precisa. Então, nesse momento que você possa estar bem atenta, esteja mesmo prestando atenção em tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer no seu coração. O que eu acho legal é que quando a gente vem à igreja, é que às vezes o pregador ele fala algumas coisas que, na hora, o Espírito fala justamente no nosso coração. Às vezes a mensagem é algum tema específico, mas o Espírito Santo ele mostra exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Então, assim, aproveite ao máximo esse momento, abra realmente o seu coração e tudo aquilo que for falado, desfrute, pense, raciocine, absorva isso o máximo que você puder, porque esse ano vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Eu queria começar com um versículo que está lá no capítulo de Lucas, no capítulo 14 de Lucas. Se você não trouxe Bíblia, não precisa de abrir. Eu vou projetar ele lá na frente. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão deles, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse versículo ele está na Bíblia, está no Evangelho de Lucas. E Jesus está ensinando para a gente no sentido de o quê? Toda vez que você for fazer alguma coisa que dá trabalho, uma coisa que demanda um certo tempo, que demanda um investimento, primeiro calcule o tanto que você vai precisar de gastar naquilo ali. Para não acontecer de você começar aquela empreitada, começar aquele projeto e simplesmente ter que interromper no meio do caminho porque não deu conta de fazer o trabalho inteiro. Então, porque às vezes a gente acha assim, eu não tenho que planejar nada porque seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar. E na verdade não, na verdade a Bíblia nos ensina a separar esse tempo de fazer realmente o cálculo do que a gente precisa, o que é importante, o que é relevante, justamente para a gente não ficar deixando que as coisas aconteçam ao acaso. De vez em quando acontecem coisas boas, sem você planejar? Acontece, Deus ele é tão misericordioso com a gente que vira e mexe, ele nos dá algumas, faz algumas surpresas, ele nos concede muitas graças. Mas por que a gente não pode, ao invés de ficar esperando, essas coisas boas acontecerem, por que a gente não pega e faz, essas coisas acontecerem? Por que em vez, da gente parar e falar assim, eu vou ficar olhando para o céu e ver o que vai acontecer, a gente fala assim, não, esse ano eu vou fazer acontecer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, aproveitando que é o começo do ano, todo ano aqui na igreja a gente faz isso, esse ano a gente não fez, mas é sobre escrever as metas. Quem já escreveu as metas alguma vez no começo do ano? Todo mundo escreve, Então, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. A gente não vai escrever nesse momento, não.
queria que você mentalizasse algumas metas. Pode ser de todos os tipos que você quiser, na área espiritual, na área sentimental, na área profissional, na sua carreira, no seu casamento, com seus filhos, na escola, onde você quiser. E eu queria que você pensasse especificamente 2 metas. Não precisa pensar muito, não precisa pensar para o ano inteiro, não. Pensa só 2. O que eu quero para 2017? 2017 eu quero mudar de emprego. 2017 eu quero trabalhar com crianças. 2017 eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso. Pensa assim, bem aleatório. Pensou? Então, pode abrir o olho. O que a gente vai fazer aqui hoje é tentar descobrir porque muitas vezes as nossas metas não chegam ao final do ano como realizações. O que às vezes está faltando naquela meta, que provavelmente você pensou, para poder fazer com que ela se concretize. A ideia daqui hoje é exatamente isso, a gente conseguir descobrir por que muitas vezes a gente para no meio do caminho, não conclui, e às vezes no final do ano a gente fica frustrado porque não concluiu. Então, o método que eu vou apresentar de planejamento, ele tem essas letrinhas aqui, SMART. SMART significa inteligente. Esse método obviamente que ele está traduzido, né? Vou passar para vocês traduzido. E a gente vai trabalhar com 5 pontos bem específicos no planejamento dessas metas, que vão nos auxiliar a conseguir realizar durante esse ano os nossos planejamentos, certo? Nós vamos fazer acontecer esse ano? Sim, amém. Então, primeiro, seja específico na sua meta. Quanto mais específico e detalhado for o seu objetivo, mais fácil será alcançá-lo. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você já pensou nisso? Se você não sabe o que você está querendo, para mim, qualquer coisa está boa. Né? Tudo serve, tudo está bom. Se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai saber se você conseguiu alcançar alguma meta ou não? Como você vai conseguir falar assim, eu estou realizado naquilo que eu planejei, se você não definiu exatamente o que você quer? E especificar uma meta significa tirar qualquer possibilidade de ambiguidade ou mal entendimento dela, a fim de facilitar a criação de atividades e a avaliação da meta no futuro. Por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui que eu acho que a gente sempre quer, eu acho que tem 2 pessoas só que querem engordar, o resto todo mundo quer emagrecer. Né? Geralmente a meta de todo mundo de começo do ano é falar assim, eu quero emagrecer. Emagrecer é uma meta específica? Ou é uma meta mais ou menos vaga? Porque emagrecer pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu perder 500 gramas, eu emagreci? Se eu perder 1 quilo, eu emagreci? Se eu mudei do 38 para o 37,5, eu emagreci? Então, assim, se você simplesmente fala que a meta é emagrecer, ela fica uma meta, o quê? Pouco específica. Ela não fica uma meta que você consegue medir para poder saber se você teve um desempenho ou não. Então, por exemplo, uma meta não específica. Fazer exercício físico. Por que fazer exercício físico é uma meta que não está ligada a nada? Eu posso fazer uma vez no ano um exercício físico. Isso quer dizer que eu cumpri uma meta? Não, fica uma coisa voada. Então, pensa nas metas que vocês pensaram. Veja se a meta que você pensou a princípio ela está específica. Começa a pensar. A gente fechou o olho e ficou puxando as metas. Vê se o que você pensou está específico ou está muito aleatório. O segundo, a meta precisa ser mensurável. O que significa ser mensurável? Eu tenho que conseguir medir a meta. Porque senão fica uma meta também solta. Então, é importante saber exatamente o que precisa ser feito e quais dificuldades podem aparecer durante o processo. Uma meta que não é mensurável, ela nunca será alcançada.
E essa frase mostra a importância de uma meta não ter só um critério para definir se ela de fato foi alcançada, como também desse critério poder ser medido. Então, por exemplo, fazer exercício abdominal é mensurável? Eu consigo medir? Fica assim, aleatório. Eu posso fazer, eu posso não fazer. Mas agora, na hora que eu estabeleço exatamente o que eu quero, por exemplo, se eu falar, eu quero fazer 15 minutos por dia de exercício, eu estou conseguindo medir? Se eu fizer 10, significa que eu cumpri a meta? Se eu fizer 20, significa que eu até superei a meta. Então, por que às vezes a gente não consegue fazer algumas coisas? Porque a gente coloca a meta solta. A minha meta esse ano é estudar. Estudar o quê? Eu quero estudar, né? Porque fica solto, né? Eu quero estudar, sei lá, política da educação. Beleza, melhorou, começou a ficar específico. Mas eu quero estudar isso aí quanto tempo? Eu quero estudar isso uma vez por semana. Então, já comecei o quê? Melhorar o jeito de eu planejar. Porque à medida que eu consigo determinar o que eu tenho que fazer, se eu não estou fazendo, significa que eu não estou cumprindo com aquele meu objetivo. Concordam? Número 3. A meta, ela precisa ser alcançável. Às vezes a gente fica, né, na igreja, a gente fala muito de fé, né? A gente tem que ter fé, né, para as coisas impossíveis. Eu não sou contra, a gente realmente tem que ter fé para a coisa impossível. Só que a diferença, às vezes, de uma coisa impossível para uma coisa que é possível é o número de etapas que você tem até acontecer. Por exemplo, faz de conta que eu nunca estudei, né, que eu não sou nem alfabetizada. E o meu sonho é ser advogada, por exemplo. Isso é uma meta alcançável a curto prazo? Mas ela é totalmente possível a longo prazo, não é? Se a pessoa coloca como meta que ela quer ser advogada e ela ainda nem terminou o ensino médio, ela vai ficar naquele abismo assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Meu sonho é muito impossível, eu não vou dar conta. Por quê? Porque tem um abismo realmente que separa a condição que ela está para a condição que ela quer chegar. Agora, se ela tem uma meta grande, uma meta realmente desse tamanho, e ela consegue fazer essa meta em pequenas etapas, ela conseguirá fazer isso no final. Então, se ela está no ensino médio, minha meta primeiro é o quê? Terminar o ensino médio, depois é fazer um cursinho, passar no vestibular, e depois de passar o vestibular, fazer uma graduação inteira, e depois eu vou conseguir. Mas, às vezes, a gente quer pensar o quê? Meu objetivo é alcançar a Lua. Sendo que tem várias outras coisas que precisam ser feitas antes da gente chegar naquele objetivo. Então, quando você traçar uma meta, você tem que pensar que essa meta ela precisa ser alcançável. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, ser ousado é essencial. Porém, definir metas impossíveis causa nada mais do que frustração. Entenda impossível como isso que eu estou falando, como uma coisa que está muito longe de acontecer, não que ela seja impossível de ser realizada. Planeje o que deve ser feito para conseguir o objetivo almejado e avalie se há necessidade de cursos ou de algum outro tipo de preparação para obter os conhecimentos necessários à nova área. Não escolha coisa fácil demais, porque senão fica muito fácil, né? A minha meta é comer arroz todo dia. Né? Não escolha uma coisa fácil, que você já faz com frequência, para falar assim, olha, eu atingi todas as minhas metas do ano. Não, vamos colocar alguns desafios. Mas também não coloca coisa difícil demais, que você vai ficar frustrado porque você não realizou. Então, por exemplo de meta alcançável. Fazer 100 repetições diárias de exercícios abdominais. Não sei se é muito alcançável, não, né? Para algumas pessoas é. Mas uma meta não alcançável, pelo menos para mim, fazer 1000 repetições diárias de exercícios abdominais. Para que eu vou colocar uma meta tão desafiadora que eu sei que eu não vou fazer? Aí, todo dia que eu olhar na porta do guarda-roupa, minha meta, eu vou falar assim, nossa, hoje eu não consegui. Hoje eu não consegui também. Vou mexer com isso mais, não. Aí, larga para lá. E, muitas vezes, as nossas metas, a gente para por causa disso. A gente coloca uma meta tão grande, tão difícil de ser feita, que a gente fala assim, para que eu escrevi isso? Não vai dar certo. E aí a gente desanima no meio do processo. Antes de chegar lá, a gente já desanimou. Aí chegou em março, o papel já até jogou o papel fora, porque não vai fazer. Então, a gente tem que pensar
nisso também. Ponto número 4. A meta precisa ser relevante. Avalie a relevância do objetivo e das tarefas. Em primeiro lugar, pergunte-se se o que te leva a querer esse objetivo e quais as possíveis implicações que essa mudança trará para a sua vida. Conhecer a si mesmo é essencial para definir a relevância de um objetivo, ponderando as vantagens e dificuldades que ele apresenta. Embora algumas tarefas possam ser importantes e necessárias, isso não significa que sejam relevantes. Quando a gente vai trabalhar com meta relevante, geralmente o que não é relevante é aquilo que distrai a gente quando a gente está tentando executar a meta. Então, por exemplo de meta não relevante. Pesquisar na internet sobre exercício abdominal ou comprar o colchonete para exercício. A sua meta era fazer o quê? Era fazer o exercício. Aí, o que você vai fazer? Aí você foge da meta. Eu vou olhar uma roupa de ginástica que vai combinar com a minha roupa. Então, por exemplo, aí eu vou e distraio. Ao invés de eu procurar aquilo ali que é importante, que é fazer o exercício, que é a minha meta, aí eu falo assim, não, eu vou comprar uma roupa de cada cor. Eu vou entrar na internet e vou olhar quem que são os blogueiras, né, que estão falando sobre exercício físico. Como que elas fizeram? Aí você gasta 3 horas na internet assistindo sobre e não faz o que é para fazer. Ou então vai no shopping, compra lá 7 roupas diferentes para fazer exercício e não usa. Por quê? Porque você desfocou da meta. A meta era simplesmente você definir o que era para fazer e às vezes a gente, né, distrai no meio do processo achando que vai fazer a meta e na verdade a gente está distraindo. E o último, não menos importante, é o tempo limite ou também o prazo. Que significa o quê? Esteja consciente do tempo. Ter objetivos realistas e bem definidos é importante, mas isso não é suficiente caso o prazo estipulado para concretizá-los seja inviável. Ao traçar uma meta, determine o início e o término das ações necessárias para alcançá-la. É tudo uma questão de prazo. Então, continuando no mesmo exemplo, uma meta que não tem tempo. Fazer exercícios abdominais por 15 minutos. Isso é o quê? Durante um dia? Durante 3 dias? Durante 4 dias? Ou eu tenho que colocar uma meta. Minha meta vai ser durante esse ano inteiro e vou fazer exercício abdominal durante 15 minutos. E esteja consciente desse tempo. Use prazos ao seu favor e nunca aceite a mentalidade. Vou fazer isso quando tiver tempo. Quem que já usou essa frase? Alguma vez na vida. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu resolvo tal coisa. Quando eu tiver tempo, eu vou estudar. Gente, não adianta. Você nunca vai ter tempo, porque aquilo ali não vai ser prioridade. Enquanto você não determinar o que é prioridade na sua vida e falar assim, eu vou fazer, você simplesmente não vai fazer. E uma tarefa sem prazo é uma tarefa que nunca será feita. Se eu tenho até 2.349, 27, 3.000, né? Se eu tenho daqui 100 anos para fazer uma meta, você acha que eu vou esquentar a cabeça de fazer isso hoje? Né? Se a meta daqui da igreja for em 2020, a gente mudar a igreja. Você acha que alguém vai estar preocupado nesse momento com uma meta que vai acontecer só em 2020? Então, quando a gente coloca prazos, você também não tem que se iludir e falar assim, meu prazo é para sempre. Não existe prazo para sempre. O prazo ele tem que ter um limite para a gente poder conseguir trabalhar nele. Certo? Então, mais um. Colocando em prática tudo isso que a gente falou agora. Então, pensa na sua meta. Volta lá. As mesmas metas que vocês pensaram. Vamos especificar melhor as metas. Pensa na que você pensou. Estava específica? Se não estava, vai consertando. A que você pensou, tinha jeito de medir? Ou estava viajada também? Tem jeito de medir o que você pensou de meta? Vai pensando. Tem como você avaliar se ela pode ser feita? Ela é alcançável ou ela é uma coisa absurda, de difícil? Vamos pensar. Se a meta for grande, e aqui que está o X da questão, que vai ser o macete que a gente vai tentar trabalhar esse ano,
Se a meta for grande, eu vou dividi-la em partes menores para permitir que eu acompanhe. Então, o que quer dizer isso? A gente tem que parar de fazer metas assim, que sejam tão assim complicadas de serem resolvidas que a gente pare no meio do caminho. Então, pensa na sua meta. Eu consigo dividir essa meta que você pensou em 12 meses? Para ser executada um pouquinho a cada 12 meses? Eu consigo fazer o que você está pensando aí na sua cabeça? Que eu não sei o que você está pensando. Eu consigo fazer uma vez por semana? Isso que você está pensando, se eu fizer uma vez por semana, no final do ano, eu vou conseguir esse objetivo que você está querendo? Vai pensando assim. Eu vou estabelecer os prazos para cada meta. Então, se a minha meta dá para fazer em 1 mês, eu não vou colocar prazo de 6 meses. Eu vou colocar prazo de 1 mês. Até para me forçar a começar. Porque senão a gente vai fazer igual todo brasileiro. Começa a fazer só depois do carnaval. Aí perde janeiro, fevereiro, que já podia ter feito alguma coisa, e vai começar a fazer alguma coisa só em março. E o mais importante, eu vou consagrar a Deus os meus objetivos e vou calcular o que eu preciso para cada um desses itens que eu pensei. O que acontece muitas vezes? Às vezes a gente quer ser muito racional, né? A gente estabelece, né, um mapa, né? Minha meta de 2017 é isso aqui. Aí desenha o mapa inteiro, né? Tem gente que é mais técnico, né, mais detalhista, e consegue fazer uma projeção de 5 anos para frente do que vai fazer, do que vai resolver e tal. E esquece de perguntar para Deus também qual que é a vontade dele. Esquece de pedir para Deus a força que a gente precisa para não desanimar no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente desanima. E isso eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim também. Muitas vezes a gente fica assim, não estou vendo o resultado. Quem já parou no meio da meta e falou assim, não estou vendo o resultado, para que eu vou continuar? Não é assim que a gente geralmente faz? A gente não está vendo um resultado a curto prazo, acha que não vai dar certo, acha que está perdendo tempo, e simplesmente a gente abandona todo um planejamento ou um sonho, uma coisa grande que você queria, simplesmente porque você achou que não ia dar tempo, ou que não ia dar certo, ou que não precisava. Então, vamos para a próxima etapa. Vamos consertar as metas que estão soltas. Então, vamos lá. Dividir a meta em partes menores e colocar a forma de medir o progresso. Por exemplo, a gente tinha falado que meta emagrecer é uma meta solta, certo? É uma meta muito vaga. Como é que eu faço para essa meta ficar com uma base específica, com uma base mensurável e de uma forma que eu consiga determinar que eu vou fazer? Por exemplo, reduzir 12 quilos em 1 ano. É uma meta específica? Eu sei o que eu quero fazer? Todo mundo sabe, né? Perder 12 quilos. E qual que é o período que eu quero perder? 1 ano. Então, também já tem um prazo para eu poder trabalhar. Ela é uma meta alcançável? Razoável, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, outras têm menos, mas relativamente alcançável. Isso aqui, gente, esse aqui é só um exemplo, viu? Não precisa se ater a isso, não. Talvez a sua meta seja reduzir 2, reduzir 5, né? Não precisa ficar desesperado, não. Mas não inventa moda de reduzir 100 em 1 ano, porque não tem jeito, não. Nem na faca. Então, vamos com metas possíveis de serem concretizadas. E, próximo. Como que eu vou medir esse resultado? Eu vou pegar a meta do que eu preciso. A meta não era 12 quilos? Eu não tenho 1 ano para poder trabalhar? Se eu perder 1 quilo por mês, eu não consigo chegar no final do ano? Teoricamente. Semana que vem a gente vai ter uma especialista aqui que vai falar sobre como perder peso. Então vai ser bom, né? Porque assim, não é tão simples. Uma coisa é uma meta no papel, outra coisa é a nossa fisiologia, nosso corpo, como é que ele responde. Né? Então não se preocupe que semana que vem vai ter continuação. Vocês vão ser mais bem instruídas nesse sentido. Mas, a princípio, essa meta, eu estou conseguindo enxergar o que eu quero. Vocês conseguem ver que a gente consegue enxergar? Então, se no primeiro mês eu conseguir alcançar aquilo ali, eu já sei que eu estou progredindo. Eu já sei que, à medida que eu for andando, as coisas vão acontecer. Agora, se a meta ficasse solta, eu nem ia saber se eu estava andando para frente ou para trás, se eu ia conseguir, provavelmente eu ia parar no meio do caminho. Falei assim, tá bom, não precisa fazer mais nada. Então, eu já sei qual que é a minha meta. Eu já sei o período que ela vai demorar. Eu já dividi ela em partes menores. Eu já separei,
né, o prazo maior. E agora eu vou colocar o quê? As etapas que eu preciso para realizar. Então, por exemplo, se eu fizer uma atividade física, vai depender do tanto que você quer perder e o tempo que você quer perder. O tempo que você quer gastar com isso. Então, eu posso caminhar 30 minutos, eu posso fazer uma academia, eu posso fazer natação, eu posso parar de comer sobremesa depois do almoço, que é muito difícil, mas eu posso fazer. Aí, quando eu tenho uma meta estabelecida, gente, eu tenho que tentar seguir. Se eu escrevi segunda, quarta e sexta, eu não como doce, é específico. Você está escrevendo ali que não come doce. Tem outras opções. Né? Se você achar que você não consegue ser tão radical, né? Que isso também é um processo, viu, gente? Ninguém muda da noite para o dia. Então, não fique se matando. Eu assisti a palestra, agora eu consigo fazer tudo. Calma. Né? Na palestra não resolve o problema, não. Palestra ajuda. Palestra dá luz, dá entendimento, mas, assim, às vezes o processo é um pouquinho mais lento. Né? Mas, assim, o mais importante, gente, não desanime. Fala para o seu colega do lado aí. Não desanime. Você vai conseguir. Sem fazer careta. Sem doer. Você vai conseguir. E para aqueles que não fazem, eu quero encerrar essa palestra com a técnica do pelo menos. Como que funciona a técnica? Isso é para todo mundo que tem dificuldade para cumprir meta. Gente, isso aqui é segredo de ouro. Use isso na sua vida. Como que funciona? Você vai pegar aquela coisa mais chata que você detesta fazer, que você fala assim, eu não gosto. Por exemplo, faz de conta que a coisa que você detesta fazer, varrer casa. Né? Exemplo hipotético, né? Obviamente que vocês todos adoram, né? As mulheres adoram varrer casa. Né? Então, assim, aí você não gosta, você detesta fazer isso. Aí você fala assim, não, eu detesto varrer, mas pelo menos o meu quarto, hoje eu vou varrer. Pega uma meta pequena. A casa é grande, a casa tem um tanto de quarto. Você vai falar assim, pelo menos o quarto, hoje eu vou varrer. Porque a gente tem que vencer um negócio que chama inércia. O que é inércia? Para quem lembra lá da escola. O corpo, ele tende a ficar parado. Se você não imprimir uma força nele para ele poder entrar em movimento. Você já viu um carro quando ele está parado, que você tem que empurrar? O primeiro momento que você tem que empurrar, você já viu que você faz uma força gigantesca para ele poder mexer? Mas depois que ele mexeu, ele não pega no tranco? Não segue viagem? O raciocínio é a mesma coisa. Então, você vai pegar a tarefa mais chata que você detesta de fazer. Por exemplo, não gosto de fazer janta. Odeio fazer janta, detesto. Faz de conta, é vocês, né? Eu não. Vocês não gostam. Aí você fala assim, não, já que eu não gosto, pelo menos um macarrão com carne moída eu vou fazer. Coloca na sua cabeça. Pelo menos isso eu vou fazer hoje. Gente, vocês vão ver que o mais difícil é começar. Aí, na hora que você está lá fazendo, já sujou as panelas mesmo? Fala assim, então vou fazer um arrozinho aqui, vou fazer uma saladinha. Aí, quando você vê, você já fez tudo que era para fazer. Por quê? Porque o mais difícil é começar. Então, essas metas todas que a gente está colocando aqui, que você pensou, que está na sua cabeça já borbulhando, fala assim, realmente esse ano promete, esse ano eu vou conseguir fazer. Tenta colocar essa meta do pelo menos. Né? Eu detesto fazer exercício físico. Odeio com todas as minhas forças. Não gosto. Então, assim, coloca, pelo menos hoje, eu vou fazer 10 abdominais. Eu vou caminhar 100 metros. Eu vou, em vez de descer na porta da minha casa, eu vou descer 2 pontos para trás e vou caminhando o resto do caminho. Então, assim, coloca coisas pequenas, mas possíveis de serem feitas, para que você consiga o quê? Sair desse primeiro momento que é tão difícil. E você vai ver que depois que você começou, as coisas vão fluir mais fáceis. Gente, eu estou falando isso porque a primeira pessoa que precisa dar um jeito, né, de fazer as metas esse ano sou eu. Né? Não fica achando que eu estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não, porque eu também estou incluída no processo. E eu já vi que muitas metas que eu não estava conseguindo alcançar, era porque eu não estava fazendo por onde. Lá no meu guarda-roupa tem as metas de 2015. Aí, que eu não joguei fora, porque eu não fiz. Aí eu falei assim, não vou jogar de 2015 fora, porque era para eu ter feito e não fiz. Aí a meta de 2015 virou 2016. E uma das metas que estava escrito lá, estava escrito, sabe o quê? Passar na prova do mestrado. Pergunta se eu fiz inscrição para fazer a prova. Não fiz a inscrição. Aí você fala assim, Deus não me abençoou, que eu não consegui passar na prova.
Se eu não fiz nem a inscrição, como que eu ia passar? Entendeu? E às vezes a gente faz isso com a gente se boicota. A gente coloca uma meta e não faz por onde para acontecer a meta. Aí esse ano eu já falei assim, não, eu não vou ficar escrevendo coisa que eu não vou fazer. Eu vou escrever e vou colocar meus prazos, e vou colocar minhas metas específicas e eu vou fazer acontecer. Porque eu não quero passar mais um ano, depois chegando no final do ano e falar assim, esse ano eu não fiz. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo comigo, estou fazendo para mim, eu queria que vocês também pensassem também, se vocês não estão fazendo a mesma coisa com vocês, se vocês não estão se boicotando, né, ao invés de fazer as coisas, né, se atrapalhando. E o último de planejamento, esse aí eu baixei na internet, eu achei bem interessante também, principalmente para quem tem várias tarefas, né, igual lá no meu serviço, a gente tem vários trabalhos que a gente entrega por dia, é um planejamento semanal. Qual que é a vantagem de um calendário semanal? Ele te permite enxergar a semana inteira. O que é o problema de uma agenda? Quem trabalha com agenda? Geralmente você escreve na agenda a data limite de você entregar o negócio, né? Aí na hora que você passa a página, um trabalho de 17 páginas que você tinha que entregar, na hora que você virou a página que você descobriu. Então, assim, com o planejamento semanal, você enxerga para frente. E o que é outra coisa que é importante? Tudo que você tiver prazo, coloca 2 dias antes para você resolver. Porque vai que no dia que você tem que entregar, acontece algum imprevisto que você não consegue entregar. Então, se você se antecipa, né, o negócio, o prazo é até sexta-feira, e você coloca que para você o prazo é até quarta, se até quarta você não conseguir, você sabe que você ainda tem a quinta e a sexta. Então, você consegue trabalhar melhor, não vai ficar estressado, não vai brigar com o marido quando chegar em casa, falar que não deu conta, e xingar os filhos, que não tem nada a ver com a história. Né? Por quê? Porque você está aprendendo a se planejar. E, gente, planejamento não é ruim. O que a gente tem que pensar é que ele não precisa ser engessado. Ele pode mudar ao longo do ano. A gente não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer o ano inteiro. Mas a gente tem o quê? A gente tem direção de Deus. Né? Às vezes acontecem coisas no ano que você nem imaginava que poderia acontecer, oportunidades que você nem sonhou que você ia ter. E dá para poder ajustar o planejamento? Dá. O que é ruim é ficar deixando acontecer tudo, né, pela sorte, ou vai que dá alguma coisa. Né? E, por último, eu queria encerrar com esse versículo. O segredo para dar certo. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos repetir todo mundo junto? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Esse é o segredo para dar certo. Depois que você planejar, que você escrever, que você colocar todas essas metas no papel, coloque isso diante de Deus. Fala assim, Deus, isso aqui são os meus objetivos para esse ano, esse aqui são os meus sonhos desse ano. Me ajuda a fazer realizar, me ajuda a fazer acontecer, me dá força quando eu estiver cansada, me dá coragem quando eu tiver medo. Né? Muitas metas nossas são desafios mesmo. Ano passado eu comecei com um desafio que era não falar não para fazer palestra. Aí, porque assim, né, quem me conhece sabe que eu não sou tão espontânea, né? Aí surgiu uma palestra no Cefet para fazer, para o curso de Engenharia Química, e outra palestra lá no meu serviço para o pessoal também de outra faculdade que ia lá. E a minha primeira resposta sempre é não. Porque, assim, eu acho que é natural mesmo. A gente fala assim, não dou conta, não tem condição, não, chama outra pessoa. Né, porque a gente tem mania de sempre achar que a gente não vai dar conta. E ano passado eu coloquei para mim como objetivo era não falar não. Parar de falar não para tudo, parar de achar que eu não dava conta e começar a falar sim para os trem que eu achava que era assim, meio impossível. Ô, gente, por incrível que pareça, Deus ele honra a gente quando a gente, né, aceita esses desafios. E no meio dessas palestras foi uma oportunidade que eu tive de estar testemunhando. Né, do que Deus tem feito na minha vida, né, das oportunidades que eu tenho tido na minha empresa, que eu sei que também é Deus que está trazendo. Né, nada disso vem da gente, nada disso é do nosso conhecimento, da nossa força. Se Deus não estiver nos abençoando, não estiver nos capacitando, não estiver nos dando saúde para trabalhar, nem isso a gente consegue.
né? Se o Espírito Santo não estiver trazendo calma para o nosso coração, para dar estabilidade emocional, a gente surta com qualquer problema que aparece no meio do serviço. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar falando disso, sabe? De falar do cuidado de Deus, né, do tanto que Deus tem feito. E se eu tivesse falado não, eu não teria tido essa oportunidade. Então, assim, eu queria deixar esse desafio para vocês também, né? Vamos começar a falar sim para as oportunidades que Deus coloca na nossa mão. Mesmo que você ache que você não dá conta, mesmo que você ache que é impossível, que é muito difícil de fazer, aceita o desafio, começa a falar sim e deixa Deus transbordar através de você. Amém? Então, vamos fazer acontecer?